Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. E hoje nós vamos conversar a respeito daquelas pessoas que têm um vício de observar as redes sociais das outras pessoas investigando. Isso tem até um nome, stalkear, que vem da palavra inglesa stalker, que significa perseguir. É normal quando as pessoas conhecem alguém, as pessoas têm curiosidade de olhar a rede social daquela pessoa que acabou de conhecer. Às vezes coloca até o nome da pessoa no Google para pesquisar. E nos dias de hoje, isso é até uma prevenção, porque o Google ele pode informar se aquela pessoa, por exemplo, tem um antecedente criminal, se aquela pessoa tem um processo judicial. Então, atualmente é até uma forma preventiva de curiosidade. Só que essa atitude assim inocente de curiosidade e até de prevenção, ela pode se tornar uma atitude patológica. Ela pode se tornar uma atitude doentia e um vício. Por quê? Muitas vezes a pessoa se torna compulsiva para investigar a vida das outras pessoas através das redes sociais. E por que isso acontece? Porque a pessoa pode ter uma patologia que predispõe a esse tipo de atitude. Por exemplo, quando a pessoa tem uma patologia tipo transtorno de personalidade narcisista. Nesse transtorno, a pessoa tem uma característica onde ela deseja manipular os outros. E através da observação e da investigação da vida da outra pessoa, da vítima, entre aspas, aquele que tem a personalidade com transtorno narcisista, ele tem uma ferramenta muito boa na internet, onde ele investiga. Outra patologia que também favorece essa atitude é aquela pessoa que tem a patologia da esquizofrenia. Por quê? A esquizofrenia, ela tem como característica delírios. Então, aquela pessoa esquizofrênica, ela tem delírios sobre a vítima, onde ela acredita que ela terá um relacionamento afetivo com aquela vítima. Então, tudo que a vítima posta, o esquizofrênico acredita que é para ele, que é direcionado a ele. Se ela postar uma música, ele acredita que é para ele, porque ele tem aquele delírio onde ele tem uma ligação afetiva com a vítima. E às vezes ele nem a conheça. Muitas vezes essa vítima pode ser até um artista, uma pessoa pública que aquele stalkeador não conhece. Outro motivo que leva as pessoas a esse vício pode ser não uma patologia, mas um desvio psicológico, onde, por exemplo, a pessoa não aceita lidar com uma frustração, não sabe lidar com o fim de um relacionamento. Então, por exemplo, a pessoa vai observar as redes sociais daquele ex-relacionamento, para saber se aquele ex já tem uma nova pessoa na vida dele, para saber aonde aquele ex está frequentando. E assim é uma forma do stalkeador se tornar presente na vida daquele ex-relacionamento que já não é mais parte da vida dele. Só que como ele não sabe lidar com o fim, então ele continua lá na rede social do outro, observando para tentar se tornar presente naquela fantasia de voltar com a pessoa, de estar na vida da pessoa. Então, gente, esses motivos, eles podem ser patológicos ou podem ser por um desvio psicológico, né? E nessas atitudes de observar,
o stalkeador, ele persegue, muitas vezes ele persegue, mapeia a rotina daquela vítima e muitas vezes ele fotografa essa vítima em locais públicos, como shoppings, ele vai seguindo os passos dessa pessoa. Existem muitos psicopatas e sociopatas, que eles são assim do tipo predador. E eles são aquele tipo que eles buscam o poder e o controle da vítima através da investigação da vida daquela vítima. Assim eles podem manipulá-la. E muitas vezes eles podem até investigar pessoas próximas àquela vítima. Pessoas, por exemplo, que comentaram numa rede social da vítima, que deram um like numa fotografia da vítima, numa postagem. Então, o stalkeador vai lá e vai investigar aquela pessoa que deu like, aquela pessoa que comentou. E muitas vezes o stalkeador ele cria perfis falsos, porque muitas vezes ele é bloqueado pela vítima. Então ele cria perfis falsos e começa a investigar pessoas próximas da vítima, através delas, seja um familiar, um amigo, um colega da vítima, através delas ele vai observando se a vítima fez uma viagem com aquela pessoa, se a vítima foi num restaurante com aquela pessoa. Então ele continua investigando a vida daquela vítima através de uma pessoa próxima a ela. E com qual intuito? Talvez com o intuito de manipular, talvez com o intuito de chantagear, pode ser também só uma curiosidade, um vício, pode ser também para cometer um crime. E muitas vezes esse stalkeador, ele não consegue viver a própria vida, porque ele fica num ritual de perseguição, de vigiar, ele fica praticamente o tempo todo, não consegue sair daquele ritual de investigação na internet. Então, muitas vezes ele deixa até a saúde dele de lado, a alimentação dele de lado, porque ele não consegue sair daquela prisão, que é uma prisão, é um vício, né? É uma patologia. E muitas vezes a vítima, ela percebe que ela está sendo vigiada. Ela pode até não saber por quem, porque o stalkeador ele pode fazer vários perfis falsos, mas ela sente que ela está sendo vigiada e a vítima, ela se sente perseguida, se sente amedrontada, ela sente ansiedade, porque ela se sente impotente. Como que ela vai se defender de uma pessoa que ela não sabe quem é, né? E muitas vezes a vítima, ela acaba desenvolvendo a síndrome do pânico. Por quê? Ela se sente o tempo todo observada, numa prisão emocional. Então ela cria até fantasias que ela está sendo observada dia e noite por um estranho, né? E existem profissões que predispõem a serem vigiadas, serem stalkeadas. Por exemplo, os advogados, os médicos, os artistas, os psicólogos. Por quê? Porque os clientes e pacientes, eles têm uma facilidade de criar um mecanismo de defesa onde eles projetam um relacionamento emocional com aquele profissional. E aí eles vão criando fantasias e começam a perseguir aquele profissional, stalkeando também. Então, gente, em março de 2021, o stalker foi considerado crime no Brasil. Ele já é considerado crime em outros países há mais tempo, mas a partir de março de 2021 no Brasil também é crime. E a pena é detenção de 6 meses a 2 anos em regime fechado.
A vítima, ela pode aumentar essa pena em até 50%. Se a vítima for uma criança, um adolescente, um idoso ou uma mulher. Então, a vítima, se ela tiver a oportunidade de fazer um print na tela, caso esse stalker seja virtual, ela faz um print na tela e faz um BO. Ou então ela liga para o telefone 180. E todo cuidado é pouco. Eu acho que as pessoas deveriam tomar muito cuidado ao postar check-in nos lugares na internet, nas redes sociais. E se a pessoa fizer questão de postar que esteve numa viagem, no hotel, num ambiente bacana, que a pessoa poste depois que ela saiu de lá, porque é mais seguro, sabe? Então, as pessoas precisam se proteger virtualmente também, porque a internet é uma ferramenta maravilhosa. Só que os psicopatas e os sociopatas também utilizam essa ferramenta. Então, gente, muitos crimes começam com essas perseguições virtuais. Então, todo cuidado é pouco. E se vocês gostaram da nossa conversa de hoje, não esqueçam de deixar seu like, de se inscreverem no canal, de tocarem o sino para receberem todas as notificações. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo um link com meus livros na Amazon. Esse mês tem mais 2 livros lá, novinhos em folha, para vocês conhecerem, tá? Se cuidem, um beijão para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!